Boa tarde, começamos agora mais uma transmissão do Direto da Redação, agora em quase todas as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, e hoje a gente vai tratar aqui de dois temas, né, que estão em evidência. Um deles é a questão do programa Mais Médicos e a outra é a situação jurídica do ex-presidente Lula, né? O Fred fez uma reportagem essa semana para a edição impressa de Carta Capital, falando um pouquinho sobre a situação do Lula. Eu acho que valeria a pena você comentar um pouco aí sobre as impressões que você teve, que você colheu aí durante essa reportagem, Fred. Bom, o que inspirou a reportagem, Rodrigo, foi o depoimento na semana passada do Lula, né? A juíza substituta, Gabriela Hard, que substituiu o Sérgio Moro, né? E sobre o sítio de Atibaia, processo em que ele é o próximo a ser sentenciado, né? O Lula tem mais, além do sítio de Atibaia, mais 5 processos nos quais ele é investigado e vai receber sentença. Bom, a repercussão assim que mais me chamou a atenção com relação ao depoimento foi a de que ele, depois de 7 meses de prisão, foi a primeira aparição dele, e estava abatido, né? Tá envelhecido, tá magro, castigado. E isso coincide com o momento, né, em que, esse tempo todo em que ele esteve preso, primeiro teve toda a movimentação, o início do cumprimento dessa pena, todas as visitas que ele recebeu, toda a movimentação do acampamento, né, ali em frente à sede da Polícia Federal. Logo depois vem as eleições, ele candidato, ele buscando transferir os votos para Haddad, quer dizer, uma situação em que ele está em evidência e trabalhando politicamente, né? Bom, perde-se a eleição, a própria oposição começa a discutir, a oposição ao Bolsonaro, a esquerda, começa a discutir como tratar o tema Lula livre, né? O que fazer com isso, né? Você insiste nessa pauta, você deixa essa pauta de lado. Já no segundo turno, a opção do PT já é deixar um pouco de lado, né? Vendo crescer o antipetismo, o antilulismo, né? Que acabaria por definir a eleição, já se começa aquilo já se começa a ser tratado de outra maneira. O PT abdicar da imagem do seu principal líder nesse momento? Eu acho que para o PT não. Mas faz sentido para essa ala de oposição representada pelo Ciro, pelo PDT, pelo PSOL, né? Até o próprio Freixo já teve uma fala dessa, né? Que me pareceu até uma edição um pouco exagerada, uma coisa que apareceu na época, né? No blog, na revista. E teria dito, não se pode ficar só nessa pauta. E pareceu como se fosse isso um abandono, mas a fala dele não é essa, assim, né? Não tem essa contundência. Mas é lógico que isso tem que ser, isso vai ser discutido. Então a gente entra num momento novo para ele, né? Quer dizer, vem aí uma nova sentença, já tem as mesmas características do julgamento do tríplex lá do Guarujá, porque hoje é nítido que a juíza substituta também se comporta como uma promotora de acusação, né? Ela é uma discípula de Moro. Claro que né? Não, ela
ela foi aluna da faculdade onde ele dava aula, ele tem toda uma relação com ela, é uma dupla. Então, tanto que ele trabalhou para deixar com ela, né, essa decisão sobre essa sentença do sítio, né. Aparentemente é um processo que é mais fácil condenar o Lula do que era o caso do Guarujá. Quer dizer, ele na matéria eu já cravo isso, não só na matéria, todo mundo que viu o depoimento, ele vai ser condenado mais uma vez. E vem aí mais uma série de outros processos, né? Então, o senhor de 73 anos, né, que visivelmente está abatido, né? Eu tive uma conversa com a Lúria, filha dele, que também externou essa preocupação. Então, é uma fase nova e difícil, preocupante, né? Parece um beco sem saída, né? Entendi. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o Mais Médicos também. Na semana passada, o governo de Cuba anunciou a retirada de mais de 8.300 profissionais do país que estavam atuando no Brasil, né, e que, segundo aí uma estimativa da Confederação Nacional dos Prefeitos, isso vai gerar um impacto para mais de 28 milhões de brasileiros que dependiam da assistência médica prestada pelos profissionais cubanos, né. Essa semana eu cheguei a visitar uma unidade de saúde no município aqui da Grande São Paulo, em Bugaçu, né, uma cidade da região metropolitana, na qual dos 18 profissionais da atenção básica, né, 16 são cubanos, e todos eles já pararam de trabalhar na última terça-feira. Então a situação no município já é bastante delicada, né? A previsão da secretária de saúde local é de que os serviços de urgência e emergência do município vão estar sobrecarregados. Um colega meu, René Ruschel, de Curitiba, também visitou a cidade de Pinhais, que tinha uma situação bastante semelhante. Ponta Grossa, no Paraná, também, ele conversou com o secretário de saúde de lá, e também de 80 profissionais, 60 eram cubanos, né? Sem falar nos municípios que contavam apenas com médicos cubanos. Acho que tem uma estimativa do Ministério da Saúde que seriam em torno de 1.600 municípios cujos profissionais do Mais Médicos todos eram cubanos, né? Então é uma situação bastante delicada. O governo Temer já lançou um edital para tentar preencher essas vagas, mas diante daquelas regras que foram estabelecidas pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, né? A exigência do revalida, do diploma, para poder atuar no Brasil, né? E acho que esse é um ponto que aparentemente para muitas pessoas pode parecer razoável você exigir a validação do diploma. Tudo que fala o Bolsonaro, isso é a única coisa que eu, nas minhas primeiras leituras, olhava e falava, bom, isso faz sentido. O cara vem trabalhar aqui, você precisa saber se ele é um bom profissional ou não. Então, e exigir qual que é o problema desse negócio de revalida? Na verdade, o programa Mais Médicos ele foi criado em 2013, né, pelo então ministro Alexandre Padilha. Eu conversei com ele essa semana, né? Mas ele é inspirado em algumas experiências internacionais de países que também têm sistemas únicos de saúde e que têm dificuldade de ter profissionais em áreas vulneráveis e remotas, né? É o caso, sobretudo, da Austrália e do Canadá, mas também da Inglaterra, com algumas especificidades, né? E qual é o problema do revalida, da revalidação do diploma? Se você revalida o diploma desse profissional, ele pode atuar em qualquer área do país, né?
ele pode atuar inclusive na iniciativa privada. Inclusive na iniciativa privada. E a grande sacada do programa é que você concedia uma autorização especial tanto para o brasileiro que é formado no exterior, quanto para o estrangeiro, né, que não revalidou o seu diploma. Você concedia uma autorização especial para ele exercer a medicina no Brasil, mas numa localidade específica, né? Então, por exemplo, quando um cubano vem atuar no Brasil sem o diploma revalidado, ele recebe a autorização especial para atuar especificamente naquele local, né, naquela cidade. Ele não pode exercer a medicina em outro lugar, né? É só naquela localidade. E isso permite ao governo atender justamente as áreas de maior vulnerabilidade, as áreas que faltam médicos. Claro. Né? Você vai revalidar, esses caras vão trabalhar onde quiser, e você vai voltar ao mesmo problema original. Porque a tendência hoje é o quê? É os médicos optarem por trabalhar nos grandes centros urbanos, né? Onde eles têm aí a possibilidade de uma remuneração até maior, de ter 2 ou 3 vínculos profissionais, de ter uma vida mais confortável, né? Mas no interior, nas comunidades ribeirinhas, nas aldeias indígenas, né? No semiárido nordestino e até mesmo nas periferias das grandes cidades, porque tem médicos mais médicos na periferia de São Paulo, na zona oeste do Rio. Você citou, né? Agora você citou Pinhais, que é da região metropolitana de Curitiba. Embu-Guaçu, que é a região metropolitana de São Paulo. Metropolitana de São Paulo. Aí Ponta Grossa também, né? Ponta Grossa, que também é uma grande cidade. Por que tem essa quantidade de médico cubano em Ponta Grossa? Uma cidade... Então, uma ótima cidade. Por que os brasileiros não se interessam? Dois fatores centrais. O primeiro é essa dificuldade mesmo de você conseguir atrair médicos para atuar em áreas periféricas, né? Toda cidade tem uma periferia, uma área de vulnerabilidade social, e nem sempre é simples você atrair médico para atuar. Mas também há um problema de formação, né? Muitos especialistas conversaram comigo, eles falaram, olha, o Brasil não costuma formar profissionais para a atenção básica, para exercer a chamada medicina preventiva, né, o tratamento de pequenas doenças, o diagnóstico precoce, o acompanhamento médico do cidadão desde a infância até a velhice, quer dizer, para prevenir complicações mais graves que vão sobrecarregar os serviços de urgência e emergência dos pronto-socorros, ou evitar internações hospitalares. A lógica da medicina preventiva não está muito forte na formação do médico brasileiro. E é justamente o forte dos cubanos, né? Então, assim, essa guerra ideológica que foi travada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, o fato é que Cuba é um país com reconhecida atuação na atenção básica, né? Um case mundial. Tem a menor taxa de mortalidade infantil das Américas, né? É um dos 3 países das Américas que conseguiu cumprir a meta do milênio de redução da mortalidade materna, né? Ostenta índices aí de saúde, e muito em função disso, por ter uma medicina voltada para a atenção básica, medicina preventiva, promoção da saúde, que acaba desafogando o sistema deles, né? Que acaba evitando que pequenas moléstias se compliquem, né? E acabem pressionando os serviços de urgência e emergência e até as internações. Rodrigo, antes de entrar aqui, eu tenho algumas perguntas de leitores, de internautas e tal. Mas antes de entrar nessa, uma coisa, pelo que você está dizendo, o fim do Mais Médicos vai impactar o SUS também. Ou você acha que não? Sim. Essa é a análise de alguns especialistas com quem eu conversei, em particular do ex-ministro Alexandre Padilha, né? Porque se você desestrutura a rede de atenção básica, né, a tendência é que essa pessoa que, sei lá,
tá fazendo um tratamento de diabetes, um tratamento de hipertensão, uma coisa simples, né? Ele vai procurar atendimento aonde? No pronto-socorro. Quando for passar mal, quando já estiver passando mal, né? Quando já tiver uma complicação da hipertensão, quando já tiver uma complicação do diabetes. Por quê? Porque ele não está fazendo aquele acompanhamento bonitinho na rede de atenção básica. Então a tendência no longo prazo, o pessoal fala assim, o convênio com Cuba, não sei quantos bilhões e tal, vai ter uma economia. Na verdade não, é uma economia burra, né? Você economiza, ao economizar na atenção básica, você acaba sobrecarregando os serviços de urgência e emergência, sobrecarregando os hospitais, e é previsível haver um aumento aí do número de internações, do número de complicações que chegam nesses serviços especializados, né, que são mais caros. Perfeito, perfeito. Rodrigo, o Tiago Nolasco tem uma pergunta no Instagram, tem uma pergunta aqui que completa essa sua fala. Esse novo edital do governo, né, do novo edital que acaba de ser lançado, você acredita que ele vai suprir? Porque ele tem aí uns primeiros números, né? Parece que tem muita procura. Assim, tem algumas informações desencontradas. Assim, logo de início houve mais de 1 milhão de acessos nas primeiras horas e tal, o que indica, na verdade, o próprio Ministério da Saúde reconhece um ataque cibernético, né? Uma sabotagem, algum tipo de coisa do gênero. O outro ponto é o seguinte, teve, salvo engano, mais de 6 mil inscrições, das quais só 3 mil foram validadas, né? E por que muitas já foram invalidadas? Justamente porque passou-se a exigir o revalida, passou-se a exigir inscrição nos conselhos regionais de medicina, né? E na checagem disso, você acaba vendo que nem todos preenchem os requisitos que estão sendo exigidos agora. Mas mais do que isso, assim, por que eu desconfio que todas essas vagas não serão preenchidas? Porque, mais uma vez, há uma tendência dos profissionais buscarem ocupar os postos nas capitais e municípios de regiões metropolitanas. O sertão nordestino, a região da Amazônia, o interior do país, áreas periféricas das grandes cidades tendem a ser preteridas, como já ocorreu no passado. A gente não pode esquecer que o Mais Médicos, desde o primeiro momento, desde a primeira edição, sempre deu prioridade para os profissionais brasileiros. Ele primeiro abre a seleção para os brasileiros. Não preencheu as vagas, ele abre uma segunda etapa para os intercambistas estrangeiros, inscrições individuais. Só num terceiro momento, quer dizer, quando não preencheu com brasileiros e não preencheu as vagas com esses intercambistas estrangeiros individuais, é que recorria-se ao convênio com Cuba, né, para contratar a mão de obra de médicos cubanos para atuar no Brasil e suprir essas áreas. Perfeito. Bom, tem uma outra pergunta aqui de uma assinante, da Irene Bertazini Moreira dos Santos. Qual a alternativa para o governo brasileiro caso queira manter o atendimento em locais onde os médicos brasileiros não aceitam ir? Bolsonaro vai ter que ir para Cuba para renegociar tudo. Bom, para a China já vai ser. Eu acho que assim, num primeiro momento, eu acho que seria um tanto inevitável rediscutir em caráter emergencial a exigência do revalida, né? Porque, como eu disse, o médico que não tem o diploma revalidado, ele tem uma autorização especial para atuar numa localidade específica. Você condiciona, e o governo pode fazer isso, né? Então ele pode virar, por exemplo, para um boliviano, para um espanhol, para um norte-americano que não tem o diploma revalidado no Brasil, ele pode virar e falar assim, eu preciso de um médico em São Gabriel da Cachoeira, né? Se você se dispor a ir até lá, eu te dou uma autorização especial para você exercer a medicina por um tempo no Brasil.
sem a necessidade de revalidar o diploma. Agora, se você resolver sair de lá e ir para o Rio de Janeiro, ir para São Paulo, ir para Recife, você perde essa licença especial. Né? Então, esse é o grande nódulo do Revalida hoje. Agora, as entidades médicas reivindicam também há muito tempo a formação, na verdade, de uma carreira de Estado, né? Que torne atrativo, que valorize o profissional que atua na atenção básica e que torne atrativo, inclusive, para que os médicos brasileiros se interessem de ir nessas localidades e ocupar esses postos que hoje acabam sendo preteridos. Agora você tem uma coisa ali que é uma especificidade assim, da profissão, né? O médico não tem um emprego só, né, cara? Ele tem um, dois, às vezes três. Então, é complicado para ele ir para longe. E, na verdade, uma especificidade, né, do mercado brasileiro, né, é que assim, é muito difícil você achar um médico desempregado. Mesmo mesmo com todo o desemprego que tem, então, é muito difícil você achar um médico desempregado. Porque a demanda pelos serviços médicos no Brasil ela é muito elevada. Né? Agora, na prática, a distorção que é causada, né, pelo mercado é o quê? Você tem uma grande oferta de serviços médicos concentrada em algumas cidades, né, notadamente as capitais, né, e enquanto muitas cidades do interior, às vezes, não contam com nenhum médico, né, para dar assistência à população. Então, assim, agora, como que o governo vai fazer para obrigar a pessoa, o médico, a ir até lá? Ele não pode chegar e falar, olha, você tem que ir lá. Outra proposta que é muito interessante, que está sendo feita, na verdade, é pelo ex-ministro José Gomes Temporão, ex-ministro do presidente Lula, né? Anterior aí à era do Mais Médicos, tal, que é de exigir que os médicos formados em instituições públicas, né, cumpram uma espécie de um serviço obrigatório por um período específico logo após a formação. Quer dizer, se ele se beneficiou da formação numa universidade pública, né, ele teria como contrapartida que trabalhar por pelo menos 2 ou 3 anos numa dessas localidades, né, para fazer jus. Não vai trabalhar de graça, vai receber uma remuneração. Pelo Bolsonaro, né? E olha, se for feito de fato, seria muito corajoso e louvável, né? Porque faz sentido você exigir, né, que exista uma contrapartida para alguém que recebeu uma formação de uma universidade pública, uma formação cara, né? E que vai atender a uma necessidade emergencial como essa, que é a falta de assistência em muitas localidades do país. Ô Rodrigo, deixa eu fazer um papel de bolsominion aqui, né? O médico cubano, ele se sente explorado por ganhar menos com as pessoas com quem você conversou com alguns médicos cubanos? Assim, ganha muito menos, né, do que o médico brasileiro, né? Há alguns casos que nós vemos, inclusive, que são destacados pela mídia, né, de profissionais que se sentem explorados, que acham que são escravizados e coisas do gênero. Há, inclusive, cerca de 150 processos de médicos cubanos que desertaram, entre aspas, do programa, né, e que estão processando o governo brasileiro, a Organização Pan-Americana de Saúde, para receber os vencimentos integrais, né. Na prática, o valor que é pago por médico, né, cerca em torno de R$10 mil, apenas 30% disso volta para os cubanos que estão aqui, né. O restante ficaria com o governo de Cuba. Mas o que não tem sido muito dito é que a relação de trabalho ela é diferente, né? Então, um médico brasileiro que participa do Mais Médicos, ou um médico estrangeiro que é um intercambista que faz uma inscrição individual, né, no programa Mais Médicos, ele é considerado um bolsista, né? Ele vai atuar no programa Mais Médicos sempre atrelado a uma universidade, fazendo uma especialização, né? E ele vai receber uma bolsa de estudo, entre aspas, para fazer desempenhar essa
essa especialização e esse atendimento que é dado à população. No caso dos cubanos é diferente. Os cubanos eles são contratados de uma empresa pública de Cuba, né, de uma empresa vinculada ao Ministério da Saúde de Cuba. Eles recebem salário lá, né, e o governo, na verdade, ele contrata o serviço prestado por essa empresa, prestado pelo Ministério da Saúde para Cuba. Exatamente. E o negócio só o salário do Brasil. Ele recebe o salário também. em Cuba. É claro, o salário em Cuba é muito pequeno, muito inferior a essa ajuda de custo que ele tem no Brasil, né? Mas ele tem um salário em Cuba, né? Ele não perdeu o emprego. E esse agora, negócio ele vai voltar é para importante. Cuba, o salário dele está lá. Esse negócio é importante destacar. Ele é intermediado pela Organização Pan-Americana da Saúde, que é o braço continental da Organização Mundial da Saúde, é o braço da OMS nas Américas, né? Então, assim, na verdade, o Brasil não tem uma relação de trabalho com os médicos cubanos. Ele tem uma relação de contratação de um serviço prestado por uma empresa cubana, pelo governo de Cuba, paga por esse serviço, e é Cuba quem remunera os seus profissionais. Remunera os seus profissionais em Cuba, né? E oferece uma gratificação para quem está em serviço fora, até porque sabe que o custo de vida no Brasil é muito superior ao custo de vida em Cuba, né? Mas quando ele sai do programa, quando ele se desliga do Mais Médicos, ele continua empregado, né? E o governo cubano, inclusive, faz a arrecadação previdenciária desse profissional, independentemente dele estar numa missão internacional ou não. Então, há de fato uma especificidade nessa relação trabalhista que não pode ser desconsiderada. Agora, chamar esses profissionais de escravos aí é um exagero flagrante, né? E eu imagino que, assim, que o próprio brasileiro que ganha 1, 2, 3 salários mínimos deve se ofender com uma declaração como essa, porque afinal de contas, mesmo essa bolsa, né, que é recebida pelos cubanos é de em torno de R$3.000 e eles recebem um auxílio moradia e alimentação das prefeituras que gira em torno de R$2.000 a R$3.000. Ou seja, no total, eles têm aí uma remuneração entre R$5.000 e R$6.000. É muito abaixo do que os médicos brasileiros recebem, do que os médicos estrangeiros recebem? É muito abaixo. Claro. Mas é muito acima da média da população brasileira. 5%. Né? Então, se eles são escravos, por esse critério da remuneração, mais da metade da população brasileira também o é. Certo. Bom, tem uma pergunta do assinante Elivelton Rubens Nunes de Carvalho. Será que a população está ciente do real impacto da saída de Cuba do programa Mais Médicos? Eu não tenho certeza se está ciente do real impacto disso, mas eu acho que não tardará a perceber na pele. Já está percebendo, porque assim, aonde precisa já está. Aonde mais precisa, a população que mais depende, né, do sistema único de saúde e nas áreas que tem maior deficiência, né, de assistência médica, eles já estão sentindo. Tanto que você tem vários serviços de saúde que interromperam o atendimento, que suspenderam o atendimento, ou que estão acumulando filas enormes porque não estão conseguindo dar vazão, justamente porque os profissionais cubanos foram embora. É claro que se o governo conseguir suprir essas vagas com médicos brasileiros, com médicos estrangeiros que fazem inscrições individuais, esse problema vai ser atenuado. Mas é como eu disse, eu acho difícil, exigindo diploma revalidado, que vá se preencher todas as vagas, sobretudo nessas áreas mais afastadas do país e com mais pobres também, né? São áreas, às vezes, marcadas pela violência, né, por uma série de fatores que acabam afastando os médicos de atuarem naquela região. Acho que a resposta ao Elivelton aqui, se a população já sente o impacto, está
tá na imagem da capa da revista, né? Dessa edição, que é um... Exatamente, que é um folheto, né, de uma unidade de saúde em Campinas, dizendo, olha, o atendimento aqui foi suspenso por conta dos problemas no programa Mais Médicos. Então, assim, quem é de classe média, quem tem plano de saúde, quem vive num grande centro urbano, talvez não vai sentir impacto nenhum. Mas quem efetivamente precisa do Sistema Único de Saúde, vive numa cidade mais afastada, numa periferia, a esse com certeza não tardará a perceber o efeito desse episódio. Eles chegaram ao Brasil naquela imagem clássica, eu lembro daquele médico cubano negro chegando, sendo vaiado, hostilizado, em Fortaleza, chamado de escravo, uma imagem horrorosa. Né? O que no contexto é muito complicado, porque os médicos cearenses que o recepcionaram eram todos brancos, e aquele médico era negro. Né? Então, tem uma tradição assim, humanitária, né? Isso é uma coisa que vale a pena enfatizar, né? Cuba cobra pelos serviços prestados ao Brasil, mas já trabalhou de graça, sem cobrar nenhum centavo, para nações em dificuldade. Né? Foi o que aconteceu no Haiti pós-terremoto, foi o que aconteceu em algumas nações africanas, no enfrentamento ao ebola. Né? Então, assim, Cuba tem uma certa expertise em missões internacionais, ela vende sim serviços de saúde, é como se fosse uma commodity deles, algo que eles têm para exportar, mas eles também participam de missões humanitárias sem cobrar nada por isso, quando é um país que tem mais necessidades, como é o caso do Haiti ou de algumas nações africanas. Pois é, chegaram vaiados e agora estão indo embora. Tem muita choradeira, né? Eu vi imagens e vi coisas bonitas. Né? Eu acho que a população sabe reconhecer o trabalho deles. Quem efetivamente passou pelo atendimento deles sabe reconhecer. Não há registro, se não me engano, de um erro médico. Exatamente, isso que é uma coisa curiosa. Fala-se tanto sobre a competência dos profissionais cubanos, porque não fez a revalidação do diploma, mas assim, a grande maioria tem mais de 10 anos de formado, tem especialização em medicina geral, em medicina comunitária, tem experiência de missões internacionais em outros países, né? E não há um relato de um único caso de erro médico grave cometido por qualquer um desses profissionais. Bom, perfeito. É isso. Agradeço pela atenção de todos, por todos que nos acompanharam, e na próxima semana voltamos com mais um Direto da Redação. Até mais.